todos, sou Cristina Costa e é um enorme prazer, em nome do ICA, estar realizando mais uma edição dos Diálogos ICA Brasil, hoje abordando o tema protagonismo das mulheres rurais. Vamos debater um pouco sobre a importância da valorização do papel dessas mulheres, seu protagonismo para a agricultura, sua contribuição, além de discutir quais são suas fragilidades, desafios enfrentados e as transformações necessárias no contexto de políticas públicas, de organização social, participação em espaços decisórios e condições de oportunidades. Então, para abordar esse tema, vamos conversar hoje com nossas convidadas, Elisa Guaraná e Luísa Dulce, que irão aprofundar essas questões e realizar algumas reflexões sobre o protagonismo das mulheres no campo. Elisa Guaraná é especialista em gênero e juventude, formada em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, já foi coordenadora geral de políticas transversais da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, atuando em políticas públicas para a juventude rural e mulheres. Coordenou também o Observatório Participativo da Juventude e coordena o grupo de pesquisa do CNPq sobre gênero e ruralidades, composto por pesquisadores da UFRJ, UFRJ, UFF e UFSB. Já nossa outra convidada, Luísa Dulce, é economista, mestre em Sociologia e Antropologia e doutoranda em Ciências Sociais, Desenvolvimento e Agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com estágio na Universidade de Denver, Estados Unidos. Foi assessora de Juventude Rural do MDA e é uma das jovens da Economia de Francisco e Clara, com atuação na Vila Agricultura e Justiça. Bem, com esses ricos currículos e principalmente com a vivência de nossos convidados no tema, já vimos que vamos ter um debate com importantes reflexões. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer a disponibilidade das duas especialistas, Elisa Guaraná e Luísa Dulce, em participar desse nosso debate, contribuindo com importantes pontos de vista sobre um público tão importante e prioritário para a nossa agricultura brasileira. Muito obrigada por atender nosso convite tão prontamente e é uma honra para nós contar com a presença de vocês nos Diálogos ICA Brasil. Então, para dar início ao nosso debate, gostaria que vocês fizessem uma breve abordagem geral do tema. Por favor, com a palavra Elisa e em seguida Luísa. Boa tarde, Cristina Costa. Agradeço muito o convite do ICA, é sempre um enorme prazer a gente poder trocar, dialogar com o ICA Brasil e poder participar desse espaço, né, diálogo do ICA, que eu acho que é um espaço muito importante para a gente justamente aprofundar temas que nem sempre têm visibilidade em outros espaços onde a gente discute o tema rural, agricultura ou tema agrário. Nesse sentido, o tema das mulheres rurais, que o ICA sempre trabalha e sempre pontua, para a gente é muito fundamental. É importante começar essa discussão deixando aqui um ponto de partida, né, que seria entender que as mulheres rurais sempre, né, e considerando toda a sua enorme diversidade, atuaram e atuam na agricultura no Brasil e no mundo, né? Mais que isso, elas são grandes, ou a gente pode até dizer, as principais produtoras, né, de uma base alimentar importantíssima, que é a base alimentar da agricultura familiar. E é importante a gente entender também o que tem significado ser, né, mulheres rurais e agricultoras no Brasil e no mundo. Significa, antes de tudo, enfrentar a invisibilização, a invisibilidade. Então, boa parte do trabalho das mulheres não é percebido como trabalho, né? Um dos termos mais usados no Brasil, historicamente, é o termo ajuda. Então, as mulheres são sempre percebidas como aquelas que ajudam o trabalho, né? Nós conseguimos, depois de muito diálogo, depois de muita pesquisa e principalmente depois que as mulheres rurais vêm ao longo dos anos num processo de muita luta e organização, demonstrar claramente o papel da mulher no espaço do trabalho, né, da agricultura e principalmente da organização produtiva. Mas é importante também demarcar que elas seguem enfrentando temas muito centrais que dizem respeito ao machismo e ao patriarcalismo. Então, há também toda uma forma, né,
de pensar a atuação das mulheres rurais que nem sempre consideram o seu cotidiano, o seu dia a dia. O seu cotidiano e o seu dia a dia ainda estão muito marcados por relações de poder, com pouco espaço para a sua atuação e para os seus espaços de decisão. Então, acho que esse é um dos temas fundamentais, porque ele é um dos temas que impacta toda a sua atuação nos espaços de produção e nos espaços de organização produtivos, né, no campo e na relação que a gente vai discutir bastante aqui com a cidade. Então, eu começaria dando como um ponto mais geral esses dois ganchos aí para a gente pensar, né? O papel da mulher e a invisibilidade que segue pontuando a sua realidade do dia a dia, e ainda as questões que dizem respeito a um patriarcalismo que ainda segue firme na cultura do campo brasileiro e a formas diversas, né, de exclusão, violência simbólica, violência física carregadas pelo machismo, que ainda também fazem parte da realidade das mulheres e principalmente das jovens mulheres no campo. Então, eu começaria por aí, Cristina. Olá, Cristina. Olá, Elisa. É um prazer enorme estar aqui. E, bom, para dar continuidade a esse início da conversa, né, que a Elisa já trouxe alguns elementos fundamentais, eu queria destacar que, em meio a essa matriz de desigualdades, a essa grande invisibilidade que as mulheres enfrentam nos espaços públicos e também nos espaços privados, ainda assim, né, vem das mulheres boa parte das inovações e dos caminhos de mudança, né, do sistema agroalimentar na atualidade. E a gente vê, então, que as mulheres, né, em todo o mundo, no Brasil, na América Latina, vêm desenvolvendo iniciativas, sobretudo coletivas, né, de promoção da segurança alimentar e nutricional, da soberania alimentar, com vistas à transição ecológica. E aqui eu queria destacar o papel das mulheres na proteção das águas e das sementes, né? A Elisa já falou da importância das mulheres para a produção de alimentos, né, e alimentos saudáveis, que a gente chama aí de comida de verdade, com toda essa diversidade, né, que as mulheres rurais representam, né? Então, é um segmento, de fato, bastante diverso e que vem construindo essas alternativas, e é um pouco do que a gente quer discutir ao longo dessa conversa de hoje. Obrigada por essas palavras iniciais, que você já destaca um pouco o papel essencial das mulheres rurais em todos os elos, né, da cadeia produtiva e para a segurança alimentar e nutricional. Então, para começar a esquentar nosso debate, eu gostaria de abordar inicialmente um enfoque que ficou muito evidenciado nessa pandemia e que corresponde a uma perspectiva adotada pelo ICA, que é a integração do rural e urbano. A cidade pode perceber nesse período, assim, eu acho com mais ênfase, né, e valorizar de onde vem o alimento que chega às nossas mesas, né? E, ao mesmo tempo, o campo também pode compreender sua importância nesse contexto, né, a partir de uma visão mais sistêmica, e a necessidade de estar se adaptando a essa nova dinâmica de mercado, conhecer a preferência dos consumidores, outras formas de comercialização, necessidade de preservação ambiental, como a Luísa colocou, e de uma agricultura mais inclusiva. Então, nesse sentido, eu pediria para a Elisa explicar um pouco como as mulheres rurais, né, sempre tão resilientes e atuando como sujeito, estão inseridas nessa relação interdependente campo-cidade e como estão se adaptando a essa nova realidade. Cristina, eu acho essa uma questão muito fundamental, né? A pandemia trouxe para a gente desafios impensáveis e, além de muito sofrimento, além de muita dificuldade da gente enfrentar um dia a dia tão complexo com a pandemia, trouxe também, assim, eu diria que trouxe elementos que talvez nem todos percebessem. Eu acho que um deles foi justamente o tema da alimentação. Esse é um tema que nós sabemos não é novo. Esse é um tema que vem mudando já faz um bom tempo, né? Então, nós temos, na verdade, uma trajetória recente, aí dos últimos 15 anos, pelo menos, de uma mudança importante no cenário da alimentação saudável. E as mulheres estiveram sempre muito no centro dessa produção da alimentação saudável, de trazer os espaços da cidade e ampliar nos espaços das feiras, por exemplo, as feiras orgânicas. Se a gente vai às feiras orgânicas, se a gente vai às feiras agroecológicas que estão nos bairros hoje no Brasil, nas principais capitais, você vai encontrar as mulheres, né, que persistem nesse projeto da agroecologia. É um projeto que tem uma relação muito intensa com as mulheres.
Projeto que a gente diz que começa no quintal para se tornar um modelo de desenvolvimento, né? A gente pode dizer que a agroecologia ela começa muito de uma cultura que as mulheres dominavam e sempre dominaram, de uma relação muito intensa com essa produção de um alimento saudável próximo de casa, e para, no segundo momento, isso aí se tornar o que é hoje, né? Uma possibilidade, um modelo alternativo mesmo de desenvolvimento. E esse modelo pressupõe a relação entre campo e cidade. Mas a gente precisa discutir do que a gente fala quando a gente fala em campo e cidade, que o ICA discute bastante, né? Então, assim, a gente tem hoje ainda no Brasil uma persistência de uma visão muito urbanocêntrica, né? De país, onde o urbano é muito valorizado e a gente sabe como o rural é muito desvalorizado. Então, é muito interessante que num cenário tão complexo como a pandemia, a gente tenha visto tantas iniciativas de coletivos, movimentos sociais, organizações de produção, onde as mulheres estão muito engajadas, produzindo desde alimentos, organizando para que os alimentos cheguem em formas de rede, de comercialização direta, que a gente chama de circuito curto, né? Onde você produz e já leva para a cidade, diretamente, sem o atravessador, sem o SEASA, digamos assim, né? Vai direto para a mesa, né? Esse esforço, né, que a gente viu acontecer e segue acontecendo e crescendo muito, até mesmo a produção de alimentos para atender, especialmente nas periferias das grandes capitais, as pessoas que estão desempregadas e precisando de alimentos. Então, essa presença das mulheres, para a gente, não é uma novidade, mas, de novo, né, num cenário de muita invisibilização do seu trabalho, é bacana e é importante que a gente veja, né, valorizado finalmente, um trabalho que sempre fez parte da realidade das mulheres no campo. Eu queria também chamar a atenção que essa ideia de que as mulheres produzem muito mais para o seu consumo também não é a realidade, né? As mulheres atuam com muita intensidade em toda a produção dos alimentos no mundo, né? E no Brasil, especialmente, isso é verdade, né? Ou seja, atuam desde as grandes produções até as produções de médio, de pequeno porte, você vai ter a presença das mulheres trabalhando. A diferença que eu acho que é fundamental para a gente, que apareceu nesse cenário, é que a trajetória de luta das mulheres por essa alimentação saudável, por exemplo, a Marcha das Margaridas e tudo que significou para a agroecologia, né? A Marcha das Margaridas, para quem não conhece, é um grande movimento que já se inicia demandando políticas para a agroecologia. Hoje é um movimento que acontece com uma certa regularidade para, a todo momento, renovar essa demanda, né, de uma alimentação saudável para todos e todas, né? Faz parte da trajetória das mulheres rurais no Brasil, dessa organização. Produzem, então, produzem alimento saudável e também trabalham diretamente na agregação do que a gente chama de valor, né? Na produção de pequenas agroindústrias, cooperativas e associações. São muitas as experiências de coletivos de mulheres e de mulheres jovens, né? Nos espaços de organização disso também que a gente pode chamar da agregação de valor direto, né? De uma comercialização direta. A gente tem umas experiências que vão desde as extrativistas, como as quebradeiras de coco, que revolucionaram a relação com o extrativismo do coco babaçu, até a produção mais direta das hortaliças, enfim, dos produtos que a gente consome cotidianamente da nossa casa. Então, essa dinâmica, né, de fortalecimento tem, nesse momento, dessa relação entre campo e cidade, tem a ver com uma trajetória histórica das mulheres, né? Então, para a gente, eu acho que acompanha essa trajetória há tanto tempo, é um momento positivo, muito importante, e que a gente espera que também possa ser valorizado e mudar também a perspectiva de quem está na cidade, de qual é o papel das mulheres, dos jovens e dos homens que estão no campo trabalhando diariamente para produzir esse alimento saudável que chega para a gente. Excelente, obrigada, Elisa, pelas considerações. E realmente a gente observa, né, a resiliência e os múltiplos papéis desempenhados por essas mulheres, né, que além de todo cuidado com o filho, família, casa, preocupação com o meio ambiente, há o envolvimento e a liderança, sim, né, em vários casos, com a produção e comercialização no campo, né, e sempre inovando e se adaptando aí à realidade, né. Eu acredito também entender as dimensões do rural e do urbano, bem como todas as dinâmicas, né, que condicionam, né, os processos de desenvolvimento, são importantíssimos, essenciais para o reconhecimento e a contribuição das mulheres rurais para a construção de um novo modelo, né, de desenvolvimento. Bem, eu gostaria agora de fazer uma outra pergunta direcionada para a Luísa, que se refere às fragilidades, condições de desigualdades e os desafios enfrentados pelas mulheres rurais.
Assim como o ICA considera estratégico o enfoque de gênero, né, em sua atuação, entendendo aí o enfoque de gênero como um processo de construção social que envolve tanto homens quanto mulheres, essa perspectiva de gênero deve prever igualdade de oportunidades e autonomia econômica, né? Então, sabendo que essas mulheres possuem menos de 15% das terras e, ao mesmo tempo, essas mulheres representam 43% da mão de obra agrícola no mundo, pediria para você abordar, Luísa, um pouco mais esse panorama de desigualdades, incluindo aí a questão do acesso limitado à terra, renda, educação, e quais seriam as possibilidades de mudanças para relações mais justas e sustentáveis. Bem, Cristina, acho que você tocou num ponto fundamental, né, que é olhar para essas desigualdades, compreender qual a dinâmica, né, dessas desigualdades, entender também que são processos históricos, né? E quando a gente fala, né, das mulheres, eu acho que é importante entender essa diversidade, essa desigualdade, como que ela recai sobre as mulheres, né? Estamos falando de distinções populacionais, ou seja, de questões de raça, né, de idade. Então, mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres brancas, mulheres negras, né, pardas, etc., indígenas. Tem uma diversidade territorial dos biomas também, né, que é importante ser considerada na forma como as mulheres vivem nos seus territórios, e uma dimensão socioeconômica e política. Quando a gente pensa na questão da terra, pensar as mulheres sem terra, com pouca terra, né? A questão da inserção no mercado de trabalho, que é também bastante diversa, a dimensão da escolaridade, que também é muito distinta para os diversos segmentos das mulheres rurais. Então, quando a gente fala, né, olha para as mulheres rurais, tem que considerar toda essa diversidade. E a questão da terra, que você mencionou, eu acredito que talvez seja aí o primeiro e o mais importante desafio, né, que as mulheres rurais, como um todo, ainda enfrentam, né, no Brasil e no mundo. E apesar disso, né, olhando para essa questão da terra, a gente tem um dado bastante... que ainda é bastante surpreendente, que olhar dos países que compõem a ONU, aí dos 194 países, 102 países ainda possuem algum mecanismo de impedimento formal do acesso das mulheres à terra, né? Que sejam desde até, né, normas formais até práticas e regras sociais informais que dificultam esse acesso, né? E por conta disso também temos uma estatística bastante alarmante de 2018, que mostra que 7 em cada 10 pessoas no mundo que passam fome são mulheres, né? Ou seja, essa dificuldade no acesso à terra é um entrave e tem consequências como a permanência da fome entre as mulheres, né? A fome, insegurança alimentar. Um outro dado bastante importante em relação à terra é de quais terras que as mulheres têm acesso, né? Então, 60% das famílias chefiadas por mulheres rurais situam-se em terras que a gente chama de marginais, né? Ou seja, que são desprovidas de serviços como saneamento básico, insumos, né, água, maquinário para a produção, ou seja, essas mulheres, quando elas têm acesso à terra, é uma terra que a gente pode considerar marginal do ponto de vista produtivo e de escoamento, né, da produção. Então, por isso também, a gente vivencia um processo no Brasil e no mundo de envelhecimento do campo associado com a masculinização. Isso porque as jovens mulheres são, via de regra, preteridas, né, por seus irmãos na herança das terras das famílias, ou não têm condição, não são bem-vindas, né, digamos assim, na gestão da propriedade familiar, propriedade rural de modo geral. Por isso é que a gente está vivendo esse processo de envelhecimento, ou seja, dos jovens deixando o campo e das mulheres jovens mais ainda, o que nos faz pensar sobre o futuro desse processo, né? O futuro da produção rural, o futuro da produção de alimentos. E é importante a gente considerar que a escolaridade das mulheres é, em média, maior do que a escolaridade dos homens, o que nos abre alguns caminhos, né, para inserção no mercado de trabalho, para a produção de novos tipos, né, de forma de associativismo, cooperativismo no campo, com agregação de valor, que é o que a Elisa trouxe. Então, pensando, né, nessas diversas desigualdades que recaem sobre as mulheres,
Eu acredito que o caminho está, sim, na educação, e se a gente pensar, sobretudo, numa educação do campo, né, contextualizada aos anseios, né, aos desejos dessa população. A agroecologia, que é o encontro, né, de saberes tradicionais com saberes científicos, a importância, então, do poder público, especificamente das universidades, no investimento, né, e na criação de oportunidades de desenvolvimento nessas áreas, vão ser, sim, e são, né, com muita frequência respondidas pelas associações das mulheres, pela presença organizativa das mulheres, e nesse caminho da produção de alimentos saudáveis, né, do extrativismo sustentável, acredito que as mulheres têm apontado muito para as mudanças nesse sentido. Obrigada, Luísa. Excelente essa sua abordagem, que mostra um pouco todo o cenário de desigualdades, né, e enfatiza que realmente qualquer processo de mudança requer um compromisso de transformação social e de construção conjunta, né? Além, claro, obviamente, da importância do incentivo à participação e representatividade de mulheres, né, em espaços decisórios. E você comentou aí o desenvolvimento de estratégias, né, que possibilitam valorizar e visibilizar o papel e o trabalho da mulher rural. Bom, agora com base em todo esse contexto aí que a gente discutiu até agora e as reflexões já feitas pelas nossas convidadas, eu gostaria de abordar um pouco agora a questão de políticas públicas. Então, diante dos desafios da atualidade, né, que inclui o crescimento desordenado da população, mudanças climáticas, a demanda crescente por conectividade rural para uma agricultura cada vez mais digital, né, que a gente está vendo, problema de crise hídrica e alimentar, cada dia mais frequente também em nossa realidade. É importante investir aí de forma conjunta, né, e participativa em políticas e iniciativas empreendedoras, né, que tenha essa visão integrada e sistêmica, envolvendo os diferentes atores, seja público, privado, sociedade civil, no qual o enfoque de gênero ele deve estar sempre de forma transversal nessas políticas públicas. Então, diante desses desafios que eu coloquei, eu gostaria que a Elisa abordasse como as políticas públicas devem ser pensadas, considerando um enfoque sistêmico, para que tenhamos políticas de qualidade que melhorem a situação das mulheres que vivem no campo. Cris, eu acho a tua pergunta muito importante e dialogando muito com as questões que a Luísa colocou, a gente pode abordar isso a partir de dois caminhos, né? O primeiro que eu gostaria de explorar é o que nós já temos acumulado. E aí o que a gente efetivamente precisa retomar e avançar, né? Em relação ao que a gente já tem acumulado, a gente tem uma trajetória importante de políticas públicas no Brasil que tratam dos temas que você trouxe, né? E que tratam também de muitas questões que a Luísa colocou. Não dão conta de todas as questões, a gente vai precisar discutir isso bastante, mas tratam já desses temas, e esses temas, na verdade, fazem parte da trajetória histórica das mulheres também, ou seja, as políticas públicas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, têm uma relação muito intensa também com as experiências que a gente já vivenciava no Brasil, da relação direta de comercialização, de produção, de convivência com formas e biomas diferentes, né, nas suas dificuldades e nas suas potencialidades. Então, alguns exemplos são muito importantes, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolares, o Programa 1 Milhão de Cisternas, que a gente também chama PU+, né, e o PU+2, que tem a ver com a água, não só para a água para o consumo direto, mas a água também para a produção, né? E o quanto que esses programas como esses três que eu acabo de citar têm um impacto muito importante sobre a vida das mulheres, né? Se a gente pensar o tema da água e a convivência com o semiárido, não precisa nenhum esforço para a gente ter como imagem as mulheres responsáveis, né, pelo abastecimento, pela busca da água para abastecer, por exemplo, a casa, né? Uma imagem para a gente recorrente.
avançar em relação a isso, e tornar o semiárido, né, garantir a possibilidade de uma convivência justa no semiárido, foi um programa, e tem sido um programa extremamente importante, que a gente conhece aí, que vem já de algum tempo, né, se estabelecendo no Brasil e que segue, ainda que com muitas descontinuidades, fundamental para essas mulheres e para essas famílias no semiárido, né? Esses programas, eles potencializaram e ainda potencializam, apesar do desmonte sofrido e as experiências que as mulheres em todo o Brasil já traziam também, né? Agora, é importante a gente pensar nessa segunda linha que eu queria trazer, que é assim, como que a gente foi enfrentando sistemicamente as questões das desigualdades que a Luísa apontou, e uma que é mais invisível é que, para você poder atuar nessas políticas, que na verdade a gente vai ver dialogam muito com uma lógica comunitária que as mulheres já estavam inseridas, precisava se vencer outras barreiras e outros impedimentos. Um deles, por exemplo, era o fato de que uma massa de mulheres não tinha acesso à documentação básica para poder participar de um programa de Estado, de um programa de governo, né? Então, embora as experiências tivessem relação com práticas que as mulheres já desenvolviam, elas poderiam ficar completamente de fora desses processos quando eles começaram a se tornar políticas públicas. Então, se as mulheres já estavam organizadas comunitariamente para pensar formas de comercialização de comercialização desse alimento próximo, como a gente estava falando, da relação, por exemplo, da convivência com o semiárido, quando isso se torna política pública mais recentemente, elas caminhavam para ficar massivamente de fora. Então, o Programa Nacional de Documentação, por exemplo, foi um programa central. Mais de 1.300.000 mulheres, né, foram atendidas pelo programa de documentação. A gente está falando de quase 3 milhões de documentos civis. São mulheres que não teriam como acessar nenhum programa, né? Seja como proponente, seja como participante, mas mais importante ainda, não teriam como acessar crédito. Então, um dos processos fundamentais também, quando a gente ouve falar do Pronaf Mulher, por exemplo, que foi uma modalidade muito importante para, mais uma vez, dar visibilidade e tentar chegar mais perto, né, garantir mais de perto o crédito para as mulheres. Como chegar ao crédito se nem as documentações básicas, né, um documento básico como o CPF as mulheres tinham? Mais ainda, né, como chegar a um crédito se as mulheres não eram percebidas como tomadoras de crédito? Então, além de você garantir o programa como um Pronaf Mulher, você tinha que garantir a documentação para esse programa e você tinha que garantir também que aquele gerente de banco recebesse essa mulher, né, recebesse as mulheres e as suas propostas e as suas inovações para esses programas, a partir desses programas para a produção na agricultura. Então, eu acho que a gente já teve uma experiência do que a gente pode chamar de sistêmico. A gente tinha muito ainda para avançar nesse sentido. O Pronaf Mulher garantiu, com todas as outras modalidades Pronaf, que 30% dos créditos, do crédito não chegou nem a 30%, foi 27%, finalmente fossem acionados, né, acessados por mulheres. É pouco ainda, né? Mas já é uma melhora muito importante e foi de uma lógica sistêmica de políticas públicas. E esse enfoque sistêmico de políticas públicas envolve justamente pensar também o território, que é algo que a gente conhece como uma ação muito importante das mulheres. Elas têm uma dinâmica muito forte nos territórios. Então, uma política de desenvolvimento territorial, como a gente viu ser implementada no no extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa política de desenvolvimento territorial, ela fortaleceu justamente práticas que já eram, né, comuns, né, às mulheres, numa dinâmica territorial, por exemplo, das mulheres indígenas, quilombolas, quebradeiras de cocos, marisqueiras, camponesas, mas das agricultoras familiares em geral também, né? E que, na verdade, articulam não só a dinâmica da política de desenvolvimento territorial, propõe articular não só o acesso a formas de produção, de meios de produção, e esse é um debate fundamental para a gente aqui, mas também assistência técnica, comercialização, e a gente precisa pensar isso sistemicamente também integrado com descarte, né? Assim, hoje é imprescindível pensar a produção, pensar as formas de produção sustentáveis e pensar também o descarte. E nós temos experiências fundamentais de mulheres, né, no espaço aí da sociedade civil, como a Revolução dos Baldinhos, né? Que é uma experiência bonita, que se espalhou hoje no Brasil inteiro, né? Que é justamente que começou justamente
pela ação de mulheres, né? E a gente tem experiências assim em toda a América Latina, né? De mulheres que efetivamente se organizam para pensar como conviver, né, de forma mais sustentável. Eu queria ainda, dentro desse tema, falar de um outro ponto fundamental. Pensar sistemicamente implica, então, pensar políticas que vão pensar tudo que envolve garantir uma política pública que efetivamente promova a redução da desigualdade, que promova acesso, que promova formas diferenciadas desse acesso, mas também políticas que garantam gestão, monitoramento e avaliação. E, mais uma vez, a gente teve experiências importantes. Eu vou citar novamente a Política de Desenvolvimento Territorial e, mais uma vez, o Programa 1 Milhão de Cisternas. São dois bons exemplos, né? Onde você tinha uma dinâmica comunitária com muita participação das mulheres, seja nos colegiados de desenvolvimento territorial, no caso da Política de Desenvolvimento Territorial, seja nas bases comunitárias do programa de 1 milhão de cisternas, né? Então, por fim, eu queria tratar ainda nesse ponto, porque eu acho que ele é um ponto muito central para a gente. Então, a gente está falando de um tripé, né? Que é a política pública que considera a diversidade, que considera as potencialidades, que considera as desigualdades, como a Luísa trouxe, é a estrutura que efetivamente garanta uma gestão participativa, né, e que garanta as mulheres no protagonismo dessa gestão, mas é também a representação das mulheres em outros espaços, nos espaços de decisão. E esses espaços de decisão vão desde o espaço comunitário, que a gente está vendo que as mulheres atuam com muita intensidade, mas, infelizmente, o Brasil segue campeão na baixa representação nos espaços de alto escalão, por exemplo. Nós temos hoje a triste marca de sermos um dos países com pior representação nos espaços de executivos, né, o que a gente chama, né, da gestão executiva dos governos no Brasil, nos estados e principalmente no governo federal, mas também no Congresso Nacional. A gente finalmente chegou a 15% da presença de mulheres parlamentares. Então, veja, todos esses elementos são fundamentais para a gente poder avançar em pensar uma política pública sistêmica que, por um lado, pense sistemicamente a produção agrícola, né, do começo da sua produção de forma sustentável, garantindo a terra, como a Luísa falou, por meio da reforma agrária, garantindo o descarte que efetivamente seja consciente. Então, isso hoje para a gente é o caminho. Se a gente voltar atrás, a gente não consegue pensar em sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, essa sustentabilidade depende de espaço real de representação e decisão política com participação das mulheres. Então, assim, eu acho que esse tripé, né, política pública, gestão e participação e representação é fundamental para a gente poder pensar sistemicamente numa agricultura que dê esse salto, né, esse salto que o Brasil precisa tanto. Perfeito, Elisa. E é exatamente isso que você coloca, que precisamos, no contexto de políticas públicas inclusivas para mulheres, né? Ou seja, considerar um enfoque transversal de gênero, mas respeitando suas diversidades, especificidades, né? Valorizando seus saberes e garantindo uma participação efetiva das mulheres rurais nos processos de tomada de decisão, né? Reconhecendo assim seu protagonismo na segurança alimentar e nutricional. Para concluir aqui nosso debate, pois o tempo já está se esgotando, eu gostaria de fazer uma última pergunta agora para a Luísa, sobre o debate do tema de gênero nas instâncias, organismos e fóruns internacionais, e quais transformações são necessárias. Sabemos que o tema está presente e possui atenção especial às mulheres aí no contexto internacional, como na Agenda 2030 e previsão nos ODS, né, especificamente no ODS 5, que trata da igualdade de gênero, em reuniões também como a REAF Mercosul, e mais recentemente nas discussões prévias da Cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU, que inclusive o ICA vem contribuindo. E então, para vários organismos internacionais, incluindo o ICA também nesse contexto, a desigualdade de gênero ela é apontada como um dos fatores econômicos e sociais mais relevantes para o distanciamento do sucesso dos ODS. Então, como você acredita, Luísa, que seja possível alcançar as metas de igualdade de gênero debatidas nessas instâncias internacionais e quais transformações são necessárias para melhorar a qualidade de vida das mulheres rurais?
Bom, Cristina, acho que você tocou aí num ponto fundamental, né? A Elisa falou muito das políticas públicas e também no plano internacional a gente vê um esforço bastante significativo de fortalecimento dessa agenda de gênero, né? De criação de políticas e estratégias de desenvolvimento que incorporem as mulheres, né? Com a sua diversidade e também, como você falou, suas particularidades. Então, acho que a notícia boa que a gente tem para, né, para observar aqui é que, de fato, a gente vivencia um período de avanço e crescente atenção, né, para essa agenda de gênero nos países e nos organismos internacionais, né, ainda que com disparidades, claro. E aí você falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 da ONU. A gente observa que dos 17 objetivos, temos um específico, que é o objetivo 5, que está, né, voltado para a questão da igualdade de gênero, mas há outros objetivos desses 17 que também têm diretamente a ver com a questão de gênero e das mulheres, né? Queria citar aqui o primeiro, que é o de erradicação da pobreza, o objetivo 2, né, de fome zero e agricultura sustentável, que é tudo isso que a gente tem conversado até aqui, né? 3, de saúde e bem-estar, o objetivo 6, né, que é da água potável e saneamento, a importância das mulheres para esse debate, né, da segurança hídrica é fundamental. O objetivo 8, que fala do trabalho decente, do crescimento econômico, e o 10º, que é da redução das desigualdades. Eu acho que são esses 7 objetivos, aí os 5, mais esses 6 outros que eu mencionei, que têm diretamente a ver com as mulheres, né? Mas não é só na Agenda 2030 e não apenas no espaço da ONU, né, em que as mulheres vêm sendo contempladas, né? Você citou aí a REAF, que é a reunião especializada da agricultura familiar do Mercosul, que também tem um GT específico de gênero e das mulheres rurais, né? Foi um avanço muito importante, tanto do ponto de vista das organizações da sociedade civil, mas dos governos do Mercosul. Né, queria mencionar aqui, a gente está em plena discussão aí da cúpula dos sistemas alimentares da ONU para 2021, que a agenda de gênero está presente, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas um dos 5 action tracks, né, que são um dos 5 eixos aí da conferência, dos documentos base, ele olha especificamente para os sujeitos, né, para os modos de vida equitativos. O próprio ICA também já incorporou, né, plenamente essa discussão de gênero e também de juventude, colocando mulheres e jovens como um dos eixos transversais, né, que orientam os objetivos estratégicos e a organização, né? Então, assim, a gente vê, de fato, uma crescente presença, né, da agenda de gênero e das mulheres nos organismos internacionais. Mas se essa é a notícia boa, a notícia não tão boa, né, o copo não tão cheio que a gente poderia destacar aqui, é que, apesar da gente ter metas bastante robustas e avançadas, o caminho para alcançar essas metas ele não está indo num ritmo do ritmo necessário para, de fato, alcançar essas metas, né? Então, é o que você colocou, assim, como que a gente pode pensar e o que é preciso fazer para que essas estratégias sejam, de fato, alcançadas, né? Eu acho que, então, se a gente conseguiu avançar nesse plano da elaboração, no plano concreto, né, os resultados não são tão animadores. E aí eu acho que a gente tem problemas, desde problemas muito pequenos na operacionalidade das políticas. Então, a Elisa mencionou o PRONAF, temos aí, então, um programa de crédito com uma linha para as mulheres, mas muitas vezes o problema está no gerente do banco, né? Ou no documento que as mulheres não têm, na titularidade da terra. Então, temos várias questões que são entraves menores e temos entraves que são, de fato, entraves, né, do ponto de vista do desenho das políticas. E aí eu acho que a gente precisa se questionar se, de fato, né, essa agenda das mulheres está tendo o comprometimento, né, e o engajamento necessário por parte das organizações. E aí eu queria fechar com uma reflexão que a Elisa já introduziu aqui, que é qual é o lugar das mulheres nos espaços de decisão, né? Quem está tomando as decisões que dizem respeito aos orçamentos das políticas, ao monitoramento das políticas, à avaliação das políticas, né, no plano nacional e internacional. Ou seja, a gente precisa que as mulheres estejam presentes nas políticas, nos desenhos, mas a gente precisa também que mulheres estejam lá para dizer se elas estão sendo beneficiadas, como que está sendo isso.
né? Então, a gente precisa discutir a presença das mulheres nesses espaços de decisão, né? Se as mulheres não estão presentes no parlamento ou nos executivos, quem é que vai trazer a vivência das mulheres, né? Não basta apenas essa agenda ser representada por homens, porque é uma outra forma de vivenciar, uma outra forma de construir. É preciso que as mulheres estejam lá, e não só, né, as mulheres da cidade, mas a gente tem que criar essa oportunidade de participação e presença política das mulheres na sua diversidade, mulheres indígenas, quilombolas, agricultoras familiares, né, nessa relação também de cidade-campo, que é fundamental para nós, para que essa agenda, de fato, ganhe, né, força, não apenas do ponto de vista do desenho das políticas, mas da concretização, né, de resultados plenos para o desenvolvimento rural, que, no fundo, é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e sustentável para a população como um todo. Então, acho que o desafio é esse. A gente já conseguiu, de fato, avançar bastante, mas agora precisamos de um comprometimento e um engajamento real, e isso só vai acontecer se a gente tiver uma participação direta das mulheres beneficiadas, né, pelos programas em todos esses processos. Com certeza, Luísa. Acho que sua abordagem foi bastante completa e realmente para alcançar essas metas discutidas nessas instâncias internacionais, é imprescindível que haja a integração de ações, né, a partir dessa perspectiva mais holística, e que, apesar dos diversos desafios que ainda precisam ser superados, né, como você colocou, existem sim várias experiências, né, de sucesso aí no mundo, sejam públicas, privadas ou da sociedade civil, que permitem visibilizar o papel, né, da mulher rural, fortalecer sua autoestima, e o ponto que você colocou faz muito sentido, é promover o empoderamento político, econômico e social dessas mulheres, né? O importante é adotar um modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável, né, que permita que essas mulheres tenham acesso aí à terra, mercado, educação, tecnologia, crédito, formação em habilidades empreendedoras e participação em espaços decisórios, né? Bom, Elisa e Luísa, muito obrigada pela participação de vocês nos nossos diálogos ICA Brasil e pelas excelentes reflexões que vocês apresentaram aqui, estimulando o debate aí sobre o protagonismo das mulheres que vivem no campo e para o campo. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Agradeço muito aí esse trabalho bacana que o ICA vem fazendo e agradeço muito esse espaço que a gente teve agora para essa conversa. Muito obrigada. Vamos ensinar muita coisa para muita gente aí. Essa é a ideia.